Eu entrei pro judô porque eu era rebelde, entendeu? Era rebelde, era malvado, brigava pra caramba, pra mim não tinha... Vinha 2, 3, 4 brigar comigo, eu partia na porrada. Aí eu falei, vou entrar pro judô, né? Além da ignorância que eu tinha. Vou entrar então pra academia, já que eu bato em 3, 4, vou bater em 5, 6. Que nada, eu fiquei mansinho. Entendeu? Aí a gente saía com os colegas, às vezes, pro baile, essas coisas assim. Aí, pô, a pessoa vinha pisar no meu pé, que antigamente tinha muito isso, provocando, a troco de nada. E eu pedia desculpa. Aí o negão falava, esses colegas, pô, depois que você entrou pra academia e ficou frouxo. Não, porque eu, pelo contrário, eu passei a ter mais confiança em mim. Eu vim do Rio para morar em Mesquita, em 68. Depois fui para Miguel Couto, né? Fiquei uns 20 anos lá, morando lá. Eu comecei a treinar judô em Miguel Couto, na ginásio Miguel Couto, que tinha lá, que agora é colégio municipal, ali no centro mesmo. Meu primeiro professor foi Valdir Soares. Comecei com ele, depois eu faixa verde, ele armou lá no colégio Ilson, em Vila de Caba, para puxar um treino lá. Então eu fiquei lá um tempão. Depois dali, eu fui dar aula no Arcádio, Teatro Arcádio, não sei se você sabe onde. Depois eu fui me expandindo, dando aula em vários lugares. Depois eu fui para a Riva, né? Só na Riva eu fiquei 15 anos na Riva. Aí fomos competir um campeonato na Gama Filho. A gente, todo mundo humilde, né? Os pessoal olhando assim. Quem é? Vocês são da onde? Eu falei, da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Ele, Nova Iguaçu, olhei assim pra cara dele, falei, filha da mãe. Aí tudo bem. Aí logo na equipe, quem cai? A equipe deles cai na nossa frente e cai comigo. E esse que falou comigo que caiu. Já entrei uma treca, já dei logo uma cotovelada na costela dele. Na maldade, mas assim, sem apto ver, né? Pronto. Ali já acabou. A nossa equipe ficou em 4º lugar, pô. Entre Gama Filho, entre Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama. Eu via o César passar ainda faixa roxa, kimono debaixo do braço, que antigamente tinha muito isso, o pessoal andar com kimono debaixo do braço, né? E eu vi ele passava para a Riva. Era faixa roxa na época. No final dos anos 80, né, cara, a gente morava na rua, meio largado, e a gente queria muito entrar naquela academia para fazer judô com aquela galera, mas a gente não conseguia. A lembrança que eu tenho é que quando o mestre saía da academia com mochilão, umas canelheiras, joelheira, cotoveleira, pô, aquele cara grandão, ele ia andando pelo calçadão e ia seguindo ele até a rodoviária, assim, meio deslumbrando, né? Eu fazia musculação e ele dava aula de judô. E sempre que eu passava para fazer a musculação, ele me chamava, vem fazer um treino aqui só para ver se você gosta ou não. E um dia ele falava assim, vem mesmo com essa roupa. E um belo dia eu fui lá, fiz um treino, mas fiquei meio tímida, acanhada, porque à tarde a academia sempre está muito cheia, né, com os pais que levam os filhos, e ficou só nesse treino. Tinha 2 professores. O César trabalhava com a criançada até juvenil e tinha o professor William, que trabalhava com os adultos à noite. E eu acabava a musculação, tomava banho, ficava sentada ali no banquinho assistindo às aulas. Fiquei um mês assim, até decidi comprar um judogi e me matricular na turma de judô. Isso foi de meados de 1985 para 86, e de lá a história seguiu, eu nunca mais parei, nunca mais desisti.
Há um tempo à frente, eu fui para o Exército, saí faixa preta e o professor Faustino me chamou para montar a Academia Riva, né, em Nova Iguaçu. E indo para a Academia Riva, também o professor César foi e nós ficamos alguns anos lá sob o comando do professor Faustino e trabalhando na Academia Riva. Dava aula à noite e o professor César, durante o dia, tinha a criançada. Quando o César começou, assumiu a molecada na Riva, juntamente com o professor William à noite, o judô da Baixada começou realmente a deslanchar, né? Era uma academia, a Riva foi uma academia muito forte no esporte, todos os esportes, entendeu? Todos os esportes, capoeira, karatê, judô, era o melhor, era o melhor. Comecei no judô com 4 anos de idade, né, na Academia Riva, lá no centro de Nova Iguaçu. Ele ficou mais ou menos uns 3 meses, a mãe dele trazendo ele não entrava dentro do dojo, não entrava. Depois, com o tempo, senta aqui, cara, senta aqui um bocadinho, pá. Aí ele sentou. Aí eu falei com a mãe dele, dá um pulinho ali fora para ver que ele se solta, né, para brincar com as crianças. Aí ele olhou assim, não viu a mãe dele, saiu correndo para trás dela, entendeu? Aí eu fui segurar ele e me deu uma mordida. Ela me deu uma mordida, porque ele era nervoso pra caramba. O Sebastião, aos 4 para 5 anos, ele já era super ativo. E o médico falou, seria muito bom que ele fizesse natação para, digamos, acalmá-lo. E daí fez natação, continuava muito agitado. E daí o médico falou assim, faz futebol, para ele descarregar toda essa energia. E nessa época ele destruiu todo o nosso apartamento. Tá? E daí o médico disse, então vamos colocar o judô. Ele vai fazer natação, futebol e judô. E o médico acertou na mosca. Mas assim mesmo, ele continuou fazendo natação, futebol e judô. E tanto que o apelido dele nessa época era Ligeirinho. Eu era um menino super hiperativo e por indicação médica do meu pediatra, o judô surgiu como uma possibilidade. A minha mãe, meu pai, vendo que eu era hiperativo, ok, vamos testar. E aí foi quando eu tive o prazer de encontrar o César na Academia Riva, ali no centro de Nova Iguaçu. E no início era uma brincadeira, dizem que eu sou calmo agora. E o judô realmente proporcionou para ele ter um controle maior, dele, digamos assim, acalmar. Mas a coisa mais importante foi a participação do César nessa fase da nossa vida. Tá? O judô colaborou que o Sebastião fosse uma pessoa disciplinada. O judô, digamos, colabora muito com relação ao respeito às pessoas. Tanto que hoje, a gente, quando vê uma criança super ativa, a gente fala, coloca no judô. De fato, tanto eu como diversos outros exemplos de crianças que passaram por isso, eu acompanhei vários ali na Academia Riva, faziam da mesma forma. Papai, mamãe, conversava com o César, e o César era muito, ao mesmo tempo que era rígido, ao mesmo tempo tinha esse carinho, esse cuidado e esse acolhimento. Aí foi para a competição, ganhava medalha, 7 anos ganhava medalha, 8 anos ganhava medalha, 9 anos ganhava medalha. Quando chegou 10 anos, já começou a ficar ruim para ele. Aí o pai dele, vou tirar ele da competição, porque ele só vem e perde. Eu falei, não é ele que pede para vir? Ele não está vindo forçado. Então deixa o garoto só injetar em cima dele, confiar em cima dele. Nunca deixou de me incentivar e falar para minha mãe que eu deveria continuar, que eu deveria buscar, que eu deveria não desistir. Aí ele começou a se destacar.
de novo. Né? Começou. Né? Aí fez uma seletiva, com 11 anos ele fez uma seletiva para competir nos Estados Unidos. Então era junto com o César, vendendo rifa, buscando apoio, prefeitura, governo, empresas. A gente saía batendo de empresa em empresa em Nova Iguaçu para tentar, de alguma forma, ter algum tipo de apoio, vários amigos ajudando. Então, assim, foram duas pessoas que... o César falava sempre para minha mãe, cara, não podemos desistir. Quando o Sebastião começa a despontar, e aí vem as competições, né? Tinha da Baixada e depois tinha a do Rio de Janeiro, né? Então a gente tinha que investir, a gente tinha nosso orçamento apertado, né? Normal. E aí a gente teve que começar, de uma certa forma, a fazer alguns movimentos, né, para poder custear essas viagens. A gente tinha 2 telefones, vendemos um, né? Na época a gente conseguia fazer esse tipo de... Os telefones eram vendidos. Depois a gente chegou a fazer rifa. Eu fui, quando ele teve que ir a primeira viagem para o Japão, ele precisou de dinheiro, era uma viagem muito cara. Eu fui para a prefeitura, fui para a Câmara dos Vereadores com uma lista, tentando arrecadar dinheiro para poder ir. Então, assim, o investimento que foi feito foi assim, a gente teve que começar, porque assim, a cada vitória, mais competições surgiam e a gente precisava, de uma certa forma, era como fosse uma exigência, né? E ele ganhando, e a gente não tinha mais como voltar, entendeu? E o César, não, vamos, ele é um atleta realmente diferenciado, então a gente foi, entendeu? Isso é uma coisa que a gente não teve como voltar atrás, a gente teve que caminhar junto, e o César foi de importância. Eu tenho uma gratidão enorme pelo aquilo que o César me mostrou. E também, né, obviamente, o judô traz uma filosofia que é única, né, educacional. Obviamente eu tive tenho uma base familiar muito forte, que ela é fundamental, que eu valorizo demais, mas o César foi o meu segundo pai. Ele me levava para o judô com 3 anos de idade. Com 3 anos de idade eu comecei. Aí fui indo todas as vezes para academia. Ficava lá na academia até a hora de ir embora. Aí fazia um treino com um, depois num turno, depois no outro turno. Era muita brincadeira, que ele passava o lúdico e também passava muita parte física. A gente subia a corda, fazia flexão, fazia abdominal, colocava a gente para correr. Principalmente os maiores, eu via aquela turma chegando, que corria lá no Morro do Cruzeiro, aí voltava depois para o treinamento e a gente, criança, estava ali treinando, ali com outros professores auxiliares que ele tinha. As academias de Nova Iguaçu, através da Riva, que era o César, que era professor lá, ela passou a ter uma importância a ser respeitada quando chegava nas competições. Tá? Até então, era muito difícil você colocar um aluno numa como é que se diz, numa seletiva para ir a um campeonato brasileiro. Era muito difícil. E um dos primeiros a sair daqui para ir para o campeonato brasileiro foi um menino que é Diego, que foi aluno dele. Comecei com o judô por volta de 5 anos na Academia Riva, no centro de Nova Iguaçu, com César Romeu. Vários aí alunos dele, Cezinha também, o filho dele. Tenho orgulho, prazer muito grande de estar aqui falando desse professor que é como se fosse um pai para mim. Conheci o César no ano de 2000, eu já era faixa verde, e de lá para cá nós desenvolvemos um trabalho de treinamentos, competições, né, até eu me graduar faixa preta, no ano de 2006. O César foi importante na minha formação, pois ele ensinou muitas coisas, né, tanto da parte técnica, como também na parte psicológica.
né, para poder trabalhar com os alunos. Obviamente eu era um atleta aguerrido, um atleta que buscava, não desistia, acho que até pela minha história, né, de Nova Iguaçu, ter ido para o centro e tal. Mas a minha base era muito técnica, era o judô japonês. E o César sempre se preocupou com isso. O César sempre se preocupou em ter ali, chegar ao mais próximo possível da perfeição do que a técnica exigia. Dali saíram o Sebastião, Simone Rocha, Denise de Oliveira, Adriana, tiveram diversos atletas ali com níveis internacionais. E quando a Riva acabou, eu aproximadamente com 9 anos, né, acabou o judô lá no Instituto Riva, ele montou sua própria academia, que chamava-se Academia César Romeu, ali na Ministra Edgar da Costa, em frente ao escritório da Light. E depois, com dificuldade que tinha, aí parei, pô. Né? Parei, terminei com a academia. Aí foi a hora que eu fiquei só trabalhando em outras academias. Aí fui para a Vila Olímpica. Eu comecei no judô com 7 anos, na Vila Olímpica de Nova Iguaçu. Na verdade, a minha entrada na Vila Olímpica foi pelo atletismo. Eu corria lá na pista e aí abri uma turma de judô, uma turminha nova, uma aula nova, né? E aí eu correndo, eu vi as crianças dentro da sala por uma portinha de judogi e tal, correndo, vi o César, né? E aí eu pedia para minha mãe, deixa eu fazer a aula também, deixa eu fazer. E depois de insistir um pouquinho, minha mãe deixou. E aí eu entrei no judô, com 7 anos, não parei mais. Eu botava assim nas costas, aí com ela. Agora não bota mais não. Depois de uns 2 anos, assim, só treinando na minha parte, né? Por brincadeira, era criança. O César resolveu me federar e levar para as competições. Fui a várias competições, mas no início era meio complicado para mim. O César teve muita paciência, porque como eu era pequena e tinha muita criança, me assustava. Então eu ia para a competição, chegava lá, não conseguia entrar, chorava. Aí na minha segunda competição, a mesma coisa. Chorava, levava no campeonato de chupeta. Chupeta que fala é criança até 6 anos. Ela chorava até para entrar. Aí depois de muito custo, que botava ela, entendeu? Ela foi, aí começou a pegar gosto. Ele entendia, né, que eu era pequena, muita gente também ficava assustada, diferente da realidade dentro da academia, que são aquelas pessoas que a gente já conhece. E ele entendia, foi no meu tempo, ele tentava conversar comigo já, é só você botar em prática o que a gente treina, mas se você não quiser, tudo bem, a gente não vou te forçar, é no seu tempo, quando você quiser você vai. E eu confiava, né, no que ele falava, porque eu sempre queria ir na competição. E aí ele foi, e ele que amarrou a faixa na minha cintura pela primeira vez e tal. Aí ele amarrou a faixa na minha cintura pela primeira vez, e aí tem a queda, né, que é uma coisa emblemática que ele já fazia na academia. Sempre que tinha um exame de faixa, ele trocava de faixa, amarrava a faixinha na cintura, depois fazia a queda, e aí todos os faixas pretas faziam também. E aí ele foi, me deu a queda lá e tal, a gente tirou foto com... Eu percebi que ele estava emocionado também. Na época, eu era nova, ainda não entendia muito bem, eu estava feliz, faixa preta, tinha conseguido, o César estava feliz. Mas hoje em dia eu entendo o que foi desde o início até eu chegar à faixa preta. Ela ficou no judô um bocado de tempo, foi para as competições grandes, só que não, depois parou. Parou e ficou só no basquete, né? Aí ficou nos basquete de clube, por aqui mesmo. Aí depois ela passou, se aperfeiçoou mais, passou a ser árbitro de basquete, aí fica até hoje. Ela escolheu um caminho. Isso é legal também. Você não pode abandonar o esporte e ficar de bobeira. Tem que ter raça. E isso me ajudou no basquete, durante todo o tempo que eu joguei.
me ajuda na profissão que eu tenho hoje, de determinação, ter raça, força de vontade, saber que às vezes está difícil ali na hora, mas que persistindo a gente consegue passar por aquilo, consegue melhorar. E foi isso que me ajudou durante muito tempo na minha vida de atleta e me ajuda até hoje. Eu trabalho numa escola aqui que chama-se Algodão Doce, é do lado de lá de Nova Iguaçu, e você recebe as crianças para fazer judô, e todo pai que chega fala assim, pô, eu fiz judô quando era criança e fez com o César Romeu, entendeu? Todos. E aqui mesmo, que o pessoal na minha academia vem aqui trazer os filhos, mas eu fiz judô. Pergunta com quem? César Romeu, entendeu? Então, ele tem um nome realmente no judô da Nova Iguaçu, da Baixada, no Rio de Janeiro. Ele fez muito atleta bom, ele teve muito atleta bom. Não tem como falar nome assim individual, porque teve vários. Se eu vou ficar falando aqui, vou ficar mais de 3 horas só falando nos nomes de todo mundo, porque muitos que se destacaram, eu tenho na mente até hoje, né? Desde o primeiro dia que eles começaram até hoje, eu tenho na mente. Então não adianta falar, todos eles para mim foram maravilhosos. Então ele tinha uma forma de inspirar, de mexer com a gente, que sempre foi isso, que eu acho que isso que sempre me marcou. Algo que eu sempre vou levar comigo, que ele, mesmo nos piores momentos de uma luta, de uma adversidade, vinha um conselho dele, uma mensagem forte, uma palavra forte para incentivar, para mexer com você e dar a volta por cima. Os pais levavam os filhos para a academia para aprender a brigar, para não apanhar na rua. Ah, meu filho é muito banana, né? E ele tinha uma mão firme, pesada, entendeu? Teve uma seletiva para ir para outro campeonato agora, que eu não estou lembrado. Aí, né, veio competindo legal, aí sobrou ele e mais outro para fazer a final. Esse garoto eu lembro como fosse hoje, que sobrou era da Bebê Tijuca. O cara era bom pra caramba. Aí eu falei, cara, se você não ganhar esse cara hoje, que vai viajar ele. E para você subir depois da mesma categoria, para você subir depois, vai ser difícil. O cara só jogava de tal toche, de esquerda, ou esse cara, lembra como fosse hoje. Aí quando o cara segurou nele, pum, deu um tal toche. Mas só que era melhor de 3, deu logo um empão. Aí levei ele pro canto, dei umas 2 tapas nele assim, para ele acordar. Antigamente a gente fazia muito isso. Aí ele ficava soluçando, aí voltou, aí pão, deu um empão no cara. Depois deu de novo, aí pronto, que foi viajar era ele. Ele nunca desistiu de mim. E assim, quando eu tive a oportunidade de ir para um outro lugar, isso também para mim é muito marcante, porque a gente vê tantos treinadores, tantos professores querendo acompanhar, né, as suas crias, descobrem um talento e querem ir chegar até os Jogos Olímpicos. O César teve a pureza ou a sobriedade, a riqueza de falar assim, não, vai porque vai ser melhor para você. Quando eu encontro ele, ou quando eu encontrei com ele nas principais conquistas e desfiles de carro de corpo de bombeiro para o Nova Iguaçu, ele estava sempre do meu lado. Porque foi o grande responsável, né? Um dos grandes responsáveis por eu ter chegado onde eu cheguei. A gente, né, sempre fica alegre, né? É a mesma coisa que ele está alegre, eu também estou só em você subir ali, ficar andando no carro de bombeiro, já é alegria total, né? Tanto para mim e para ele mais ainda.
para mim também mais ainda, né? Pô, entendeu? Então, quando um aluno sobe no pódio, pô, o professor só falta carregar ele no colo. E eu não teria sido o Sebastian, do judô, atleta olímpico, campeão mundial, júnior, campeão mundial militar, medalhista em Jogos Pan-Americanos, 5º lugar nos Jogos Olímpicos, se o César não tivesse passado pela minha vida. A gente ensina, demonstra o caminho é aqui, ó, segue, quer seguir, vai, se quiser. Isso deixa a gente muito alegre. E é mais também, hoje em dia, esse trabalho assim em academia, não é formação de quê? De cidadão, para ser um cidadão na vida, se alguém amanhã ou depois. E o César, ele faz muito bem esse papel. Ali na Vila Olímpica, ele faz muito bem esse papel. Hoje, eu não sei se eu conseguiria dar aula igual ele dá aula, num lugar apertado, meia dúzia de tatames, talvez pelo meu espaço aqui ser grande, mas o César, ele realmente sabe conduzir uma aula. Tá? E ele tem toda, como a gente fala, nasceu para isso. Para dar aula, a pessoa tem que gostar mesmo. Se não gostar, não adianta. Tem muitas faixas pretas aí que se forma faixa preta, não sabe puxar nenhum aquecimento. Entendeu? Tem muitas faixas pretas aí que se formam faixa preta, não sabe nem arbitrar. Tem muitas faixas pretas aí que se formam também, não sabe fazer nada. Hoje nós conseguimos as nossas graduações, onde eu sou 8º Dan, né? Professor Pinheiro, 7º Dan, professor César, 6º Dan, onde somente esses 3 têm a graduação de codancha, de faixa vermelha e branca, coral, né, como o pessoal apelida, aqui em Nova Iguaçu. Na Baixada Fluminense tem outros, mas aqui em Nova Iguaçu especificamente somos nós 3. O que mais me orgulha é que ele tem amor até hoje pelo que ele faz, independente dos atletas que ele formou cidadãos de bem, né? Cada vez que eu passo, todos os lugares que eu vou, tem pessoas que conhecem ele. Pô, tu é filho do César? Então eu acabo sendo o eterno Cezinha, muita gente não sabe nem o meu nome. É o Cezinha, filho de César Romeu, Cezinha, filho de César Romeu, Cezinha, filho de César Romeu, porque ele formou muitos cidadãos de bem, né? Independente do título, né? Título competitivo. Antes de casar, eu tinha um carro, um Maverick. Aí eu falei, caramba, tenho nada. Aí eu peguei e vendi o Maverick. Daí pra cá não me deu vontade mais de comprar carro nenhum. Porque sempre que eu estava juntando uma grana para comprar um caidinho, acontecia uma coisa em casa. César é um cara caladão, entendeu? Não é aquele cara expansivo, não. É o estilo dele. Ele foi segurança muito tempo. Nas Signos, nas Giros. Aqui em Nova Iguaçu quase todo mundo conhecia o César pelo judô e pela segurança. O primeiro lugar que eu trabalhei de segurança foi na Doce Vita. Até hoje ainda tem gente que me chama. E o negão tá trabalhando, tem um cara bom pra cá. Eu vou lá, qual é o cascalho? Merrequinha não. Só entra em segurança agora 500. Se não for assim, não. Então não dá. Então até lá, deixa eu em casa ficar dormindo mesmo, que é melhor. O que me emociona a falar do César é que, poxa, eu acho que ele não soube usar o poder que ele tinha em Nova Iguaçu, o poder do judô. Meu neto Miguel começou igual o pai, com 3 anos, agora está com 9 e continua treinando. Eu até me emociono quando eu falo isso,
porque eu tive a felicidade de levar o meu filho para conhecer o César Romeu, o professor César Romeu, e começar agora mais uma geração que passa pela mão dele. É muito emocionante. A vida dele foi o judô. Ele deixa um legado para Nova Iguaçu, eu não digo deixa porque ele vai ainda acrescentar um pouco mais, acrescentar mais ainda na vida dele, porque ele continua em atividade, mas a importância para nós é hoje termos atletas médicos, engenheiros, militares, entendeu? Olímpicos, brasileiros, campeões, né? E isso faz com que a gente se sinta gratificado. E eu deixo aqui o meu agradecimento ao professor César, nesse sentido, que às vezes eu até dizia para você, César, você está exagerando um pouquinho. Mas hoje eu tenho a consciência de que não se faz atleta de alto nível simplesmente do jeito que ele quer. Ele tem que se superar. E o César faz com que os atletas se superem. Parabenizo aí o professor César por isso. Um exemplo de humildade, um exemplo de resiliência. É um homem que ao longo do tempo vem se modificando e vem se reinventando e está sempre com alegria, sempre fazendo o que ele gosta com muito amor. O César Romeu, cara, é uma lenda, né? Como todos os caras que a gente convive, como Minotauro, como Pedro Rizzo, como Renzo, o mestre Hélio Gracie. Nós temos uma gratidão muito grande ao César, porque ele participou integralmente da nossa vida, da nossa família, na formação dos nossos filhos. E a gente também, quando encontra pais e atletas dessa época, eles falam a mesma coisa, da importância do César na vida deles, né, na família deles. Então não é só nós que agradecemos, né? A gente, claro, a gente agradece muito porque o Sebastião se tornou um grande atleta. Mas a gente vê aquelas famílias que tinham filhos treinando na academia, que não seguiram como atleta, mas eles agradecem a participação do César na família deles e na educação dos seus filhos. O Brasil, na verdade, é carente de pessoas como César. Eu acho que a gente precisa de mais Césares para poder realmente trazer mais crianças, poder mantê-las no esporte, porque as distrações são cada vez maiores, mas ter o César como pessoas abdicadas que possam trazer e manter crianças no meio esportivo é fundamental para o nosso futuro esportivo no país e principalmente no futuro como formação. Ter pessoas boas, de caráter, dedicadas. Não mudaria, não. A postura é a mesma. Entendeu? Porque a gente que pratica esporte, principalmente luta, tem que ter postura, pô. Para a pessoa não é medo, para a pessoa te respeitar. Aquele ali, pô, o cara é legal. A minha saudação ao professor César, pelo tudo que ele fez pelo judô de Nova Iguaçu e continua fazendo, seria Sensei Nihei, com todo o respeito. Sensei Nihei! Sensei Nihei! Sensei Nihei!